Aí, gravando. Então, vamos juntos, gente, numa explicação aqui do quadro de sinais do ΔG, né? Acertei. Da equação de Gibbs. Eu quero uma caneta, não tem que botar na apresentação, módulo apresentação, e aí ele me permite escrever com a caneta aqui. Tá. Então, fazendo verticais aqui, ó, né? Tentando organizar a bagunça aqui, uma linha vertical, uma outra linha vertical, né? E eu vou dividir em 4 aqui as horizontais, ó. Essa seria a ideia. Você vai falar, mas por que 4? Eu vou te mostrar que, na verdade, temos 4 casos aí, que são os dois sinais de ΔG e olha, os dois sinais de ΔS, eu já ia errando, os dois sinais de ΔH. Vamos marcar aqui para mim não errar, ó. ΔH primeiro, né? O ΔH, ele pode ser maior que zero. Eu vou escrever maior que zero positivo, simplesmente, tá? O ΔH pode ser... Eu vou apagar, porque eu quero o negativo primeiro, você vai entender por que depois. Opção de ponteiro, borracha, apaguei. Eu quero primeiro, ó, analisar o ΔH negativo, né? O sinal de ΔH, ele pode ser negativo, e o sinal de ΔH pode ser positivo, tá? O ΔH negativo, que é o ΔH menor que zero, a reação tende, não é certeza, é uma tendência a ser espontânea. É isso que eu queria escrever para vocês, tá? E o ΔH positivo é uma tendência a ser, vou escrever assim, não espontâneo. Ficou feio isso, hein? Ficou feio. Opção de ponteiro, borracha. Ó. Opção de ponteiro, cor de tinta, caneta, não espontâneo, tá? Escrevi não. Não espontâneo. Tá. E o delta... tá, mas também você pode ter aqui, ó. Só isso. Vou pensar no delta S agora. Cadê o delta S? Opção de ponteiro, mesma coisa. Opção de ponteiro, caneta. O delta S, gente, a entropia... Não sei por que apaga a caneta às vezes, tá? Quando que ele é espontâneo, hein? Lembra? Quando que o ΔS é espontâneo? Quando há o ΔS é entropia, quando há aumento da entropia é espontâneo, lembra? Lembra disso? Quando há um aumento do grau de desordem é espontâneo. Então, ó, quando que o ΔS é espontâneo? Quando ele é positivo. E quando o ΔH é espontâneo, quando a reação é exotérmica, quando ele é negativo, tá? E aí a gente quer fazer um estudo do sinal de ΔG. O que eu quero jogar aqui com sinal de outra cor? Esse sinal de menos aqui, ó, tá vendo ele aqui, ó? Ele é da fórmula, tá, gente? Então ele vai estar sempre aqui, ó. Esse sinal é da fórmula e é do menos T, que vai multiplicar o ΔS. Então, eu estou só copiando ele aqui para te dizer que esse sinal de menos da temperatura, ele vai estar nos 4 casos. Entendeu isso? O que vai variar em cada caso é o sinal de quê? De ΔH e ΔS. Sempre vamos ter aqui, ó, menos T, que vai multiplicar o valor de ΔS. Essa bolinha aqui é o sinal de vezes, tá? É essa bolinha aqui do sinal de vezes, ó. Tranquilo aí, gente? Até aqui, estamos juntos? Então, fazendo uma análise do quadro de sinais, eu estou querendo chegar à conclusão do ΔG. Aqui eu estou escrevendo um sinal de igual. Lá para o primeiro caso. O que aconteceu no primeiro caso? Fala para mim.
você tem uma... Estou avaliando o primeiro caso agora. Ó. Aqui é negativo, né? E aqui é positivo. ΔS positivo, ΔH negativo. Pense algebricamente comigo aqui, ó. Aqui eu tenho um produto, tá certo? Essa bolinha aqui é um produto, que é esse produto aqui, é um vezes, ó. Eu aqui, nesse lado, eu tenho o quê, ó? Menos t vezes mais. Ora, algebricamente, menos vezes mais dá o quê? Menos multiplicado por mais dá menos, né? Vai dar um sinal negativo aqui, ó. E aí eu vou somar algebricamente, somando menos com menos, menos qualquer coisa, somado algebricamente com menos qualquer coisa, o sinal dos ΔG vai dar também um negativo. Tá? Então, sempre que o sinal do ΔG é negativo, o processo como um todo é espontâneo. Então, olha que importante essa primeira linha. Essa primeira linha nos diz o quê? Que sempre será espontâneo as reações em que o ΔH é menor que zero, ou seja, as reações exotérmicas, e as reações em que o ΔS é maior que zero, ou seja, que aumenta a desordem. Sempre é espontâneo. Tá? E o que é o contrário? O contrário é quando sempre é não espontâneo. Não vai ser espontâneo nunca. É o contrário. O que seria o contrário do sinal negativo da entalpia? Seria o quê? Um sinal positivo. Eu vou botar agora aqui, ó. Caneta. Opção de ponteiro. Cor da tinta. Porra, eu acho que o troço não abre por nada. Opção de ponteiro. Cor da tinta. Eu quero vermelho. Ó, eu quero agora, aqui embaixo, né, um sinal da entalpia positivo. Uma reação exotérmica, né? A reação exotérmica, ela... Exotérmica não, endotérmica. Desculpa, gente, ó. O sinal, né, da entalpia. Eu estou falando de ΔH. Tá aqui, ó. ΔH maior que zero é reação endotérmica. Ela tende a ser não espontânea. E o que no sinal do ΔS, né? Eu estou falando do ΔS, está correto agora. Né? O ΔS é entropia. Quando que a entropia tende a ser não espontânea? Quando o sistema organiza, né? Quando diminui a desordem, ok, gente? Então, o ΔS é entropia. Quando ele é negativo, né? O sinal da entropia, o ΔS menor que zero, negativo, a reação tende a ser, não espontânea. Então, aqui embaixo, nessa linha de baixo, eu agora estou analisando o quê? O ΔH positivo com o ΔS negativo, fazendo o algebrismo disso. Como é que fica? Aqui, ó, menos T vezes o sinal negativo do ΔS, menos vezes menos dá o quê, gente? Na álgebra, menos multiplicado por menos dá mais, dá um sinal de mais aqui, ó. E mais, mais somado com mais dá o quê? Mais somado com mais dá mais, né? Ok, gente? Ô, meu pai. Opção de ponteiro, caneta vermelha. Aqui vai dar o quê? Mais. Opção de ponteiro, caneta, cor da tinta, azul. Ó. Você entende por que eu estou dizendo que aqui dá mais, o ΔG dá mais? Porque eu vou ter esse lado aqui dando mais, e mais somado algebricamente com mais dá mais. Tá? Então, aqui ó, você vai ter o processo sempre não espontâneo. Quando que o processo vai ser sempre não espontâneo? Diz para mim. Quando o ΔH, né, for maior que zero e quando o ΔS também
Não, aqui, ó, quando o ΔS for menor que zero. Tá? Então, aqui é sempre não espontâneo. Esses dois casos do meio, eles vão ter uma diferença aí, porque vai ter uma disputa de sinais, ó. Aqui eu quero fazer o quê, ó? Qual sinal que está faltando eu colocar aqui? Fala para mim, para a gente ver as opções. Vamos ver se você está entendendo isso. Qual sinal eu coloco aqui? Hein, gente? Qual sinal eu coloco aqui, ó? Eu já tenho menos lá em cima e o mais, tenho mais aqui em cima, eu vou botar o menos aqui, para ter todas as opções, tá certo? Vou botar um ΔH menor que zero, tá? E aqui, ó, eu vou botar o quê? Uma entropia positiva, tá? E aqui eu vou botar uma entropia negativa. Percebeu? O que eu estou querendo aí no quadro de sinais, gente? Fala vocês aí. Eu fiz todos os sinais possíveis do ΔH e do ΔG, sendo que o menos T que está em azul é sempre negativo, tá? Tranquilo? Como é que vai ficar, então, essa segunda linha? Eu quero concluir o sinal do ΔG na segunda linha. Ó. O ΔH é maior que zero, deixa ele quieto aqui, mas vamos avaliar esse cantinho aqui, esse lado da equação. Ó. Como que dá o algebrismo disso? Tem um sinal de vezes, menos multiplicado por mais dá o quê? Me ajuda aí a não errar. Menos multiplicado por mais dá menos, certo? Agora eu tenho um valor negativo aqui, vou somar com valor positivo. Mais somado com menos dá o quê? Depende de quem é maior, né, gente? Em módulo. Ok? Então, você tem que avaliar aqui, ó, o valor da temperatura. Se essa temperatura for muito alta, eu vou ter o sinal de menos algebricamente maior que o de mais, aí eu vou ter o sinal aqui geral de menos. Mas se essa temperatura for baixa, inverte. Percebe que tem uma disputa entre o sinal do lado de cá e esse de cá? A mesma coisa vai acontecer no terceiro caso, ó. Quando eu fizer isso aqui, ó, menos vezes menos dá o quê? Dá mais. E algebricamente, mais somado com menos dá o quê? Depende de quem é maior em módulo. Então, aqui, nesse caso, se eu tiver uma temperatura alta, esse mais aqui pode ser em módulo maior que o menos e dar positivo aqui. Resumindo, nos dois casos do meio, gente, o que está em jogo é o valor da temperatura. A temperatura vai decidir se prevalece o sinal de menos ou o sinal de mais, ou embaixo, se prevalece o sinal de mais ou de menos. Deu para entender isso, gente? Que o T está decidindo esses dois processos do meio? Fala vocês aí. Eu encerrei o que eu queria, pedindo para você tentar entender esses dois casos do meio aí, tá? Ele Deu vai para gerar... entender. Deu para entender? Se deu para entender, ó, aí é isso aqui, ó. Deixa eu ver qual que está melhor visualmente. É esse, ó, os dois casos do meio. Só que aqui eu não botei no meio, aí confunde vocês. Eu botei os dois casos, eu não fiz igual. Os casos que decidem a temperatura eu botei embaixo e em cima aqui, tá? Enfim, tentem olhar isso, gente, e é o que eu queria mostrar para vocês. O que importa você entender é que esses casos do meio, em que a temperatura decide o sinal do ΔG, são a maioria dos casos na indústria. Porque o caso de cima e o de baixo não há exceção, né? Então, concluindo, ó, só para você entender isso aqui, sempre que o ΔH for negativo, então, se você tem ΔH menor que zero e ΔS, eu estou falando certo agora, esqueci o G, o ΔS maior que zero, esse caso aqui é sempre espontâneo, ok? Isso que eu quero que você entenda. A reação
exotérmica, ΔH menor que zero. E o aumento da desordem, o ΔS maior que zero, quando essas duas coisas ocorrem, sempre ocorrerá uma reação espontânea. Sempre. E o que é o contrário? O contrário é o contrário disso. O que é o contrário do ΔH menor que zero? É o ΔH, o quê? Maior que zero, a reação endotérmica. E a entropia aqui embaixo, ó, ela, ao invés de ser maior que zero, o ΔS, a entropia aqui, ó, é menor que zero. Sempre que você tiver o ΔS menor que zero e o ΔH maior que zero, o que é isso? A reação endotérmica é o ΔH maior que zero. E o que é o ΔS menor que zero? É o sistema organizando, né? Quando o sistema se organiza, isso sempre, com ΔH maior que zero, isso sempre será não espontâneo. O meio vai depender da temperatura. É isso, gente. Isso tem um valor enorme para os processos químicos aí. E aí a gente, enfim, né, faz uma aula do ácido sulfúrico. E a gente usa isso para entender uma reação do meio do processo do ácido sulfúrico, que é a reação do SO2 mais meio de O2, dando SO3, tá? A gente vê isso na próxima aula aí. Como estão?